para falar conosco sobre outros assuntos. Já estou aqui com o Pedro Duran, com um olhar para uma tragédia no trânsito em São Paulo. A gente volta a falar sobre a morte de duas jovens. Elas foram atropeladas numa avenida de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Inclusive, o corpo de uma delas será enterrado agora pela manhã. O motorista está preso, a justiça manteve a prisão, converteu até em preventiva. O motorista que estava em alta velocidade nessa via, Sim. Pedro. Pois é, Carol, um caso que chama muita atenção, porque são duas jovens que tinham a vida toda pela frente, né? Que estavam começando a história profissional delas, chegando na vida adulta e descobrindo o mundo, né? Numa das cidades que é uma das referências e por muitos anos foi a cidade com maior índice de desenvolvimento humano do Brasil. A cidade de São Caetano, aqui no ABC Paulista, é uma cidade que tem uma excelente qualidade de vida e uma estrutura urbana muito boa. Então, potencial total para essas duas jovens para poder, obviamente, ter uma vida com muito sucesso, enfim, e realizar os sonhos. Mas, no final das contas, o que a gente assistiu foi uma cena brutal, dramática. Evidentemente, a polícia está investigando isso. Uma das possibilidades é de que tenha existido um racha no local. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas informações dão conta de que, olha lá as duas, antes do carro que a gente vê atropelar elas, tem um outro veículo que passa em altíssima velocidade. Se a gente voltar para aquela imagem, a gente consegue mostrar. Olha como vai passar. Está vendo um carro em altíssima velocidade? E na sequência? Essa imagem tem feito com que os investigadores desconfiem que poderia ser uma aposta de corrida entre os dois veículos. E isso é comum nessa região? É muitíssimo comum nessa região, infelizmente. Para poder explicar por que é comum, eu preparei aqui o mapa, Carol. Vou mostrar primeiro o mapa da vista de cima. Olhando o cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Doutor Augusto de Toledo, que foi exatamente onde aconteceu esse atropelamento. Você está vendo aqui a faixa de pedestres, você tinha ali os veículos. Se a gente conseguir botar de novo a imagem do atropelamento, Kleber, só para a gente poder fazer a comparação, aí a gente consegue perceber mais claramente a diferença, né, entre essa... Você percebe? Obrigado, aqui ficou perfeito, porque a gente consegue perceber nessa imagem, Carol, justamente essa faixa amarela. Que indica o cruzamento, que né? mostra que está exatamente aqui, ó, nesse local onde está o cruzamento. Foi aqui que elas foram atropeladas. Eu vou afastar um pouquinho aqui o mapa da direita para a gente conseguir perceber. Olha só como é a Avenida Goiás. Ela é uma reta quase infinita, né? Numa cidade que tem todo o ar de uma cidade planejada. São quadras super quadradinhas, o que faz com que a Avenida Goiás, quando tem a onda verde, que é todos os semáforos em verde, ela fique mais... ela fica como uma grande pista de corrida para esses carros e para esses criminosos que disputam racha. Vou pedir para tirar a imagem, Kleber, para eu trocar para o mapa aqui, para que a gente possa colocar um mapa na tela cheia. O mapa mostra mais claramente isso, Carol. Agora sim. E a gente consegue perceber essa trajetória. Eu botei um pin ali no cruzamento com a Doutor Augusto de Toledo, mas a Avenida Goiás, vou até afastar aqui para a gente ver, olha só, ela vai sair aqui da Guido Aliberti e ela vai percorrer todo esse caminho, trazer um pouquinho mais para cá, até chegar na Dom Pedro II, que é essa aqui. Então, olha o caminho, olha o trajeto que faz a Avenida Goiás, por vários quilômetros. Esse local, ele é tradicionalmente, tipicamente, classicamente, um local de disputa de racha na região de São Caetano. Agora, é uma avenida que tem câmeras de monitoramento, Sim. que tem radar também instalado? Sim, a Avenida Goiás é uma das avenidas mais movimentadas do ABC Paulista. Ela é uma avenida que tem diversos bares, diversos restaurantes. À noite, como a gente viu a imagem, aquilo foi por volta das 10h56 da noite. É uma avenida que tem uma vida noturna super agitada. Então, por isso que ela é frequentada especialmente pelos jovens para saírem à noite. E aí, Carol, essas imagens das câmeras de segurança dos outros pontos, até a chegada àquele acidente, aquele atropelamento, elas podem ser usadas para investigação. Uma outra possibilidade é levantar o proprietário desse outro veículo que passa antes para entender se há alguma relação dele com o motorista que atropelou as jovens. Então, trazendo aqui um raio-x do local,
que ajuda a entender uma das teses, uma das possibilidades para desvendar esse caso e para entender se de fato foi um atropelamento criminoso ou não. Porque, veja, é importante dizer, o motorista desceu, prestou socorro às duas vítimas. Então, é uma situação um pouco diferente daquela que o sujeito omite o socorro e, por omitir o socorro, já cometeu um crime por si só. Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso chocante e triste aqui em São Paulo. Combinado. O Pedro Duran, que está de olho, lembrando que as investigações estão em andamento, o motorista está detido, está preso, a prisão inclusive já foi convertida em preventiva. Sim, enquanto a polícia identifica, tenta entender o que aconteceu, há uma prisão para garantir que não tenha nenhum tipo de interferência nas investigações, inclusive sobre essa possibilidade de racha. Só mais uma vez a gente coloca a imagem do acidente, Pedro. Aí o momento, então, essa imagem a polícia utiliza esse registro como uma forma de tentar trazer respostas com relação à possibilidade de um racha. E aí, mais uma vez, a gente repete aqui a imagem do início, só para a gente mostrar mais uma vez. O primeiro veículo que passa em alta velocidade e, na sequência, o motorista, o Brendo, que está preso, ele que vem logo depois, também em alta velocidade e atinge as duas jovens. Investigação que está em andamento, Pedro Duran em contato com as autoridades